Olha, gente, ele chega sem avisar, fica em silêncio e é muito perigoso. Assim é o glaucoma, doença crônica causadora da cegueira que não tem cura. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Glaucoma estima que 1 milhão de brasileiros e brasileiras sofrem com o problema e 70% deles sequer sabem que tem a doença. Bom, a gente está recebendo aqui o Márcio Florencio, oftalmologista. Seja bem-vindo. Obrigado pelo Mais convite. uma vez junto com a gente aqui, né? É um prazer. Para esclarecer para o pessoal de casa, tirar várias dúvidas sobre essa doença. Vamos explicar, então, o que é o glaucoma, doutor? O glaucoma é uma doença que dá no nervo óptico. Então, o paciente que tem glaucoma, ele não vai ter sintoma na fase inicial. Para a gente enxergar, a gente não enxerga só com os olhos, a gente enxerga com o cérebro. E existe uma estrutura dentro do olho da gente chamada nervo óptico, que é essa estrutura que vai levar as informações para o nosso cérebro entender que nós estamos vendo. Então, é uma doença silenciosa, é uma doença que ninguém tem sintoma. Quando vai ter sintoma, já é numa fase muito avançada da doença, por isso que é uma doença muito perigosa. E o problema é uma importante causa, uma das duas principais causas de cegueira irreversível. Ou seja, o paciente que já perdeu um pouco de visão devido ao glaucoma, ele não tem mais como recuperar. E o senhor está falando, então, que não tem sintomas no início, né? Então, não tem como saber que a pessoa está com o glaucoma? Não tem. Em mais de 90% dos casos, o paciente não tem sintoma algum. Por isso que, como qualquer doença, a prevenção é o mais importante. Ou seja, ir ao médico oftalmologista pelo menos uma vez por ano, para, durante o exame, ele investigar alguns fatores de risco para o glaucoma. E quais são esses principais fatores de risco? O principal é o aumento da pressão intraocular. Então, o paciente que quando vai ao oftalmologista fazer geralmente a revisão para ver se o grau é o mesmo, né? Ou foi reprovado no Detran e quer ver porque se o grau mudou, o médico oftalmologista vai verificar a pressão intraocular do paciente. E ele verificando que essa pressão está alta, ele vai pensar que pode ser o glaucoma. Então, o principal fator de risco é a hipertensão ocular. O paciente com pressão do olho alta vai sentir dor? Na grande maioria das vezes não, exceto se for uma crise de glaucoma agudo, que aí ele vai sentir dor. E o médico, ao verificar essa pressão, ele vai fazer um fundo de olho. Então são os dois exames de triagem, a verificação da pressão intraocular e o exame de fundo de olho para ele justamente avaliar o nervo óptico. E as crianças, doutor, elas também podem ter o glaucoma ou são só as pessoas mais velhas? As crianças podem, inclusive o teste do olhinho serve para a gente identificar se a criança não nasceu com glaucoma congênito. Ah, então por isso que é muito importante fazer o teste do olhinho. olhinho É fundamental para a gente detectar, graças a Deus, muito raro, né? Mas o glaucoma, outro fator de risco, a idade, né? Mais de 95% dos glaucomas se dá em quem? Idosos, né? Após os 40 anos é a maior chance do paciente desenvolver glaucoma. Então, não só a pressão do olho elevada vai nos levar a alguma investigação se o paciente tem glaucoma ou não. Mas é importante que pacientes que tenham alta miopia, que têm maior chance de desenvolver o glaucoma, paciente que tem uma história na família de glaucoma, cuidado, é uma doença hereditária. Então, se tem alguém na família que tem glaucoma, é importante que todas as famílias passem por uma investigação para saber se não tem o mesmo problema. Ah, então existe mesmo, doutor, um grupo de risco, né? Existe. Então, pacientes que têm pressão intraocular elevada, pacientes que têm história familiar de glaucoma, esses são os dois principais fatores de risco para a doença. E doença, como a gente disse, silenciosa. Então, quando vai ter sintoma, que o sintoma é o embaçamento da visão, já está na fase muito avançada. E por que a gente não sente sintoma? Porque o glaucoma a gente vai perdendo o campo de visão. Na fase inicial a gente está enxergando super bem, mas vai perdendo o campo periférico. Ao ponto de quando chegar na região central é que ele vai identificar que está com uma baixa de visão. E às vezes já pode ter uma fase avançada e o paciente não tem mais muito o que se fazer para recuperar a sua visão. Por isso que tem que prestar tanta atenção, né? Porque não é uma coisa que o olho não vai ficar doendo, ou não vai ficar embaçado do dia para a noite, não. Vai perdendo aos poucos e realmente é difícil, né? Isso pode levar mais de 10 anos para ele sentir sintoma. Então, o diagnóstico precoce é o grande X da questão. É uma doença que leva à cegueira se não tratada, se não diagnosticada nas fases iniciais da doença. E quem é que pode diagnosticar? O médico oftalmologista, né? Então não quer dizer que, descobri hoje que eu tenho glaucoma, meu Deus, vou ficar cega. Não é assim, né, doutor? Não é assim não. Tem tratamento. O tratamento, em 99% dos casos, é feito com colírio, né? Como o glaucoma, a doença está muito relacionada à pressão intraocular elevada, que vai machucando esse nervo óptico e vai aumentando a escavação do nervo óptico,
A gente controlando essa pressão intraocular, a gente consegue o quê? Estabilizar a doença. Então, o paciente que tem glaucoma, se descobriu o diagnóstico agora, não tem para que se preocupar. Apenas ele tem que saber que ele tem que usar o colírio, para esse colírio ele poder controlar a pressão intraocular e estabilizar a doença. Com isso, evita-se a perda de visão. Portanto, o diagnóstico precoce é fundamental para evitar a cegueira de uma doença que tem sintoma algum na fase inicial. E aí faz o tratamento, fica bem, né, doutor? Fica bem, fica bem. Exceto os pacientes que, infelizmente, não diagnosticaram na forma precoce. Né? Vamos mostrar algumas fotos para quem está em casa entender melhor de que forma funciona. Vamos soltar aí, produção, por favor. Tá aí, olha. Um olho normal, né? E o outro... Você vê que aí é bem interessante. Tem escrito aí no olho que tem o nome escrito pressão. Então, essa pressão intraocular que vai elevando, vai machucando o nervo óptico. Aquela estrutura no final, amarelinha, que vocês estão vendo aí, é justamente o nervo óptico. E essa pressão aumentada vai levando um aumento da escavação desse nervo. Aumentando a escavação desse nervo óptico, o paciente vai perdendo fibras do nervo. E essas fibras é que levam toda a informação que a gente enxerga para o nosso cérebro. Então, por isso que o controle dessa pressão intraocular é fundamental para evitar a progressão do glaucoma. A gente sempre associa muito o glaucoma à pressão elevada. E, infelizmente, é uma doença que não tem cura. A gente tem controle, né? Mas existem alguns pacientes que podem desenvolver essa doença, mesmo tendo a pressão intraocular normal. Por isso que o exame de fundo de olho é tão importante para suspeitar dessa doença. Nessa imagem, doutor, é a forma com que uma pessoa com glaucoma enxerga? Exatamente. Você vê que na primeira imagem a gente vê essas duas crianças muito felizes, a gente vê o campo de visão perfeito. Na segunda, na foto do meio, a gente já observa essa parte escurecida, que significa que o paciente está o quê? Perdendo o campo de visão. Lembrando que isso é muito lento. Então, quando a gente vê na foto, já é simples detectar. Se eu detectar isso, eu estou com a doença. Mas como é uma doença que pode levar anos a progressão, vai percebendo, né? Não percebe. E na fase final, olha como é difícil. Então, ele está vendo, vendo o rosto das crianças, mas não vê que estão segurando uma bola, não dá para ver mais a cor da camisa. Então, essa é a fase final. E acima disso, a cegueira total, né? Essa fase aí final, essa terceira foto já é impossível, né? Não tem mais como tratar, né, doutor? O que você perde de campo de visão, o que você perde de visão, infelizmente, por mais que esteja fazendo estudos com células-tronco, a gente ainda não consegue reverter o que perdeu. E essa foto está de parabéns à equipe que selecionou, que a gente vê bem clássica. Então, a gente está vendo na parte inferior dois nervos ópticos que têm uma escavação aumentada já. A escavação é essa parte esbranquiçada do centro do nervo. Os de cima são normais, os olhos, os de baixo, como é que é, não tem nenhum normal aí. Tá. Aí a gente mostra a progressão. Né? Se a gente comparar os nervos ópticos, o nervo óptico é essa estrutura arredondada que vocês estão vendo aí no centro da foto, da imagem, né? Então, esse nervo óptico, quando vai aumentando a pressão e o paciente não vai controlando, o nervo óptico vai ficando com a escavação. Você imagina que a escavação na parte superior é essa parte mais amarelada, né? Esbranquiçada, amarelada. Então, se a gente compara os dois nervos de baixo com os dois de cima, a gente viu que essa escavação aumentou. Com certeza. Ou seja, a doença progrediu. Ele perdeu fibras nervosas e está perdendo visão. Então, o que a gente almeja no tratamento do glaucoma com o uso dos colírios é justamente evitar essa progressão, que esses nervos fiquem na forma que está na tela aí inferior mostrando. Interessantíssimo. Doutor, agora, tem mais imagem aí. Nossa, olha o bebê, né? Como eu disse, o glaucoma congênito, né? Então, se você observar aí, a gente observa uma diferença de cor, né? O olho direito dessa criança está com essa tonalidade azulada, né? Isso significa que a pressão do olho da criança está tão densa que levou a um edema na córnea, um inchaço na córnea. Então, quando a gente faz o teste do olhinho, a gente observa até essas alterações também. Isso daí é uma urgência, essa criança tem que fazer uma cirurgia imediatamente, senão vai perder a visão. E por mais que a gente olhe aí só no olho, ele tem nos dois olhos. Eu ia perguntar justamente. Você vê que é um olho grande, né? Quando a gente observa, você vê que a córnea, que é essa parte onde a gente está vendo a cor do olho da criança, ela é muito grande. Então, isso é um sinal que a gente chama de olho buftalmo, né? Então, é um olho que tem característica que possa ter um glaucoma congênito, como é o caso da foto. Eu já ia perguntar, doutor, acontece nos dois olhos, obrigatoriamente? O glaucoma geralmente é bilateral, mas ele não inicia ao mesmo tempo nos dois olhos, né? Geralmente ele começa em um e depois de algum tempo no outro. Então, tem pessoas que têm a sorte de, às vezes, não procurar um médico e só está com o olho em fase avançada.
e o outro está na intermediária. Então, esses casos a gente consegue manter uma visão até razoável do paciente com controle da pressão do olho. Mas, infelizmente, você vê 70% das pessoas talvez tenham glaucoma e não saibam. Por quê? Porque esperam sentir sintoma para ir para o médico. E aí, gente, isso é típico da gente que é brasileiro, né? Só vai nas últimas pro médico. Nos sintomas, nesse caso, né, do glaucoma, já está em nível avançado aí. A doença, infelizmente, já até não tem mais o que fazer, né? Se você tem sua pergunta, manda pra gente, conhece algum caso, se você, né, tá sentindo alguma desses sintomas que a gente falou, né, tá percebendo algo estranho, ou tem algum parente com glaucoma, você pode mandar sua pergunta no 3234-3422, tá? Esse é o nosso telefone. Agora está passando o nosso telefone, 3234-3422. Pode perguntar que a produção passa para mim e eu faço aqui a pergunta ao vivo, tá bom, gente? Tem o nosso WhatsApp também. Se você preferir, você pode mandar no 98105-6955. 98105-6955. Manda sua pergunta para a gente. Doutor, agora para o paciente que se submete à cirurgia, né? Qual é o tempo médio de recuperação? O principal tratamento é colírio. Então, enquanto o paciente está precisando só do colírio, isso está ótimo. Significa que o glaucoma dele não é de tão difícil tratamento. Então, quando o colírio não é suficiente para controlar essa pressão, a gente submete o paciente a uma cirurgia. Infelizmente, o glaucoma não é que nem uma catarata, né? Que a gente opera para melhorar a visão. Não, o glaucoma não tem essa finalidade da cirurgia. A cirurgia tem a finalidade de controlar essa pressão intraocular. Então, todos nós temos uma pressão intraocular ideal. Os pacientes que têm abaixo de 21 milímetros de pressão do olho são normais a pressão dele, caso ele não tenha glaucoma. O paciente de glaucoma ele tem que estar com a pressão o mais baixa possível. Então, quando a gente realiza a cirurgia, a finalidade é baixar a pressão intraocular. A recuperação é rápida, uma cirurgia tecnicamente não é difícil, uma cirurgia rápida, no máximo 30, 40 minutos dá para se fazer uma cirurgia, dependendo da técnica que for utilizada, e a recuperação é no máximo 30 dias. Mas muitas pessoas acham que vão fazer a cirurgia de glaucoma para melhorar a visão. E como eu disse, a cirurgia de glaucoma é para tentar controlar, é para tentar evitar que o paciente perca a visão. Controlar a pressão do olho para, como a gente viu, a escavação do nervo óptico, essa escavação não progrida e ele chegue, infelizmente, a poder perder a visão. Então, a cirurgia tem essa finalidade. Não é para a pessoa estar cega e aí... O que perdeu, perdeu. É para evitar que perca o restante que tem. E quem fez a cirurgia tem que usar o colírio para o resto da vida? Como é que é o pós? A pressão intraocular, se após a cirurgia conseguir controlar no nível adequado o paciente, esse nível da pressão adequado, quem vai dizer é o médico cirurgião que o acompanha. Se mantiver bem, sem colírio algum, o paciente vai passar muitos anos sem usar colírio algum, já que a cirurgia se viu para controlar essa pressão. Mas tem casos de glaucomas de tão difícil tratamento que com algum tempo depois ele volta a usar os colírios para baixar essa pressão. Então, o uso do colírio para quem faz cirurgia vai depender da evolução do pós-operatório, que isso aí vai ser a vida toda, né? Acompanhamento é para a vida toda. Doutor, e a cegueira em pessoas idosas ou não que sofrem com diabetes e glaucoma pode ser reversível? O diabetes é uma doença... O glaucoma a gente já sabe que não, né? Exatamente. O diabetes é uma doença que pode levar à cegueira para o paciente que não tem controle. Né? O paciente diabético ele é muito resistente ao tratamento, que também é uma doença geralmente insidiosa. Né? Ele tem diabetes há 10 anos, não sente nada, toma medicação para diabetes e acha que está bem controlado. Né? Então, o diabético ele pode apresentar um tipo de glaucoma quando ele possui uma doença chamada retinopatia diabética. Então, o paciente que tem diabetes e tem retinopatia diabética da fase mais avançada proliferativa, ele pode desenvolver um glaucoma chamado glaucoma neovascular. Esse é um glaucoma de dificílimo controle, que mais de 95%, por mais que a gente trate, pode levar à cegueira. Então, o paciente diabético procura o oftalmologista desde o seu diagnóstico da doença para fazer um fundo de olho, porque ele, conseguindo evitar a progressão da doença da diabetes no olho, que é a retinopatia diabética, ele vai evitar esse glaucoma tão temido que é o glaucoma neovascular, que é outro tipo de glaucoma. Esse glaucoma que a gente está falando até agora, do idoso, acima dos 40, 50 anos, esse é o glaucoma crônico, esse é o glaucoma que a maioria das pessoas que a gente conhece que tem glaucoma possui. Esse glaucoma relacionado à diabetes é um glaucoma que ele nunca teve glaucoma e às vezes em 24 horas ele desenvolve, 2 dias após ele pode perder a visão. Nossa! De tão difícil o tratamento que é.
Nossa, bastante perigoso. Tá vendo, gente? É muito necessário a gente cuidar da saúde, sempre fazer consultas, né, doutor? Periodicamente, cuidar mesmo da saúde do corpo, dos olhos, de todos os lugares, né, doutor? É muito importante porque, às vezes, quando você vai descobrir a doença, como a gente já falou aqui várias vezes, já é tarde. Então, aí você fica se martelando, por que que eu não fui antes e tal. Bom, doutor, tem uma pergunta aqui do Marcos, ele quer saber se a água do mar prejudica a visão. A água de mar vai arder bastante se ele abrir o olho embaixo d'água, né? Então, o mar, como a piscina, o mar tem bastante sal, então se ele abrir o olho, ele vai ter uma ardência muito forte, né? Além de não ser uma água adequada nem sempre para o banho, né? Então, ele pode pegar alguma infecção, pode pegar uma conjuntivite, até química, pela reação. Então, essa história que água do mar faz bem, com água com açúcar faz bem pingar no olho, isso é mito, viu? Isso não existe, não. Ah, é? Falam que pingar no olho água com açúcar faz bem? Como assim, doutor? Não, a população inventa Meu suas Deus receitas, do né? céu! Então, ao tomar banho, tanto na piscina como no mar, evitar mergulhar com o olho aberto embaixo d'água, né? Até Então, porque fica bem vermelho, fica ardendo, muito vermelho, né? pode inflamar, e além do risco de pegar algum germe, alguma contaminação, uma verdade. conjuntivite, né? Então, isso Tá é aí. mito. É mito, não tem problema, né? Só vai ficar mesmo incomodando, né? É. Ó, existe algum projeto, doutor, programa, o Centro de Atenção e Referência direcionados ao glaucoma? Como é que a população pode tomar conhecimento? No nosso país, isso já faz algum tempo, que existem as clínicas de referência, onde eles tratam e dão gratuitamente os colírios para esses pacientes. Então, o glaucoma é um problema de saúde pública, porque é simples, estou com a doença, vou pingar colírio. E vai ter dinheiro para comprar esses colírios. Os colírios geralmente são muito caros, né? Tem colírio acima de R$100. Então, o governo, ainda bem, existem esses programas que distribuem e isso diminui muito, está diminuindo bastante a quantidade de cegos no nosso país por glaucoma devido a esses programas. Então, existe acesso ao SUS, onde os pacientes nos postos de saúde conseguem agendar consultas nas clínicas que estão credenciadas no serviço público para realizar esse programa de atenção ao paciente que tem a doença glaucoma. Olha, estão chegando perguntas aqui no nosso WhatsApp, tá? Ainda dá tempo de você fazer a sua. Faz aqui rapidinho no 981056955, 981056955. A Maria das Neves da Silva, ela mora lá no bairro das Quintas e está dizendo que uma luz aparece na visão com algo piscando. O que pode ser, doutor? Ela está preocupada. Isso pode ser um indício que ela esteja tendo algum problema no fundo do olho, né? Então, os pacientes que veem reflexo, tipo uma luz ou um flash luminoso no olho, principalmente se possuir alta miopia, são pacientes que têm que procurar o oftalmologista imediatamente para realizar um exame chamado mapeamento da retina, para ele investigar como que está o fundo do olho desse paciente, que às vezes pode ser um prenúncio de um descolamento do vítreo ou da retina. Mas ela não fica assustada, muitas vezes não é nada, tá certo? Então, é importante procurar o oftalmologista o mais rápido possível para ele investigar a causa disso e poder tratar, né? Que tem tratamento. Olha, tem mais pergunta aqui chegando. A Maria de Lourdes, de Nova Natal, ela tem 58 anos e está dizendo que fez cirurgia de catarata há 3 meses e hiperigem. Ela diz que o olho dela tem uma névoa e lacrimeja muito. É normal, doutor? Pelo jeito que ela falou aí, a cirurgia de catarata e fez o pterígio também. O pterígio é aquela carnosidade que a gente tem no cantinho do olho, que o olho fica bem vermelho, muito comum na nossa região, porque o principal fator de risco para o pterígio realmente é a exposição ao sol. Todos nós somos muito expostos ao sol. Então, esse lacrimejamento pode ser ainda resquício do procedimento que ela fez do pterígio. Ela deve voltar ao seu médico cirurgião para tratar, que isso tem tratamento, é até comum o paciente ter lacrimejamento quando realiza a cirurgia de pterígio. Ok, doutor, respondido. Muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Quem mandou mais perguntas, deixa guardado, né? Na próxima vez, o doutor Responderemos com continua aqui. Quem sabe um próximo tema também. Muito obrigada, doutor Márcio Florencio. Obrigado ao convite. E sempre é bom expor e educar a população através de um programa tão bom quanto o seu. Obrigada.